Jerusalém desperta em meio a uma agitação incomum. As ruas, antes marcadas pela rotina simples do povo, agora se enchem de passos apressados, vozes ansiosas e olhares carregados de expectativa. Há algo no ar, uma esperança antiga, quase esquecida, que volta a pulsar no coração de muitos. É tempo de festa, é tempo de peregrinação. Mas, acima de tudo, é tempo de esperança. A espera por um libertador. O povo conhece as promessas. Elas foram repetidas de geração em geração. Um Messias viria. Um rei forte, poderoso, capaz de restaurar a glória de Israel. Um líder que pesaria sobre os opressores e devolveria dignidade à nação. E agora, os rumores se espalham como fogo. Ele está chegando. Não é a primeira vez que se ouve falar dele. Seus feitos já ecoam por toda parte. Falam de curas impossíveis, de cegos que voltaram a enxergar, de leprosos purificados, de multidões alimentadas com tão pouco. Falam de palavras que não apenas ensinam, mas que penetram fundo, revelando o íntimo do coração humano. Alguns dizem: ninguém jamais falou como este homem. E então, ele aparece. Não em um cavalo de guerra, não cercado por soldados, não com vestes de rei. Ele vem montado em um jumentinho. E é nesse detalhe, aparentemente simples, que o paradoxo começa a se revelar. A multidão, tomada por entusiasmo, não percebe de imediato. Estendem seus mantos pelo caminho. Cortam ramos de árvores. Gritam com fervor: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. É uma recepção digna de um rei. E, de fato, eles acreditam que finalmente encontraram aquele que mudará tudo. Mas, será que entenderam quem ele realmente é? Enquanto os gritos ecoam, há uma tensão silenciosa que atravessa aquela cena. Porque o reino que ele traz não é o reino que esperavam. O trono que ele ocupa não é sustentado por força humana. E a vitória que ele anuncia não virá por meio da violência. O povo quer libertação política. Ele oferece libertação espiritual. O povo espera um conquistador. Ele se apresenta como servo. O povo deseja poder. Ele revela amor. E assim, em meio à celebração, nasce um desencontro. É curioso, porque, à primeira vista, tudo parece perfeito. A cidade o acolhe, a multidão o aclama, os ramos são lançados, os caminhos são preparados. Mas, no fundo, há uma incompreensão profunda. Eles celebram um rei que ainda não entenderam. E talvez esse seja o grande convite deste momento. Olhar para essa cena e se perguntar: que tipo de rei eu espero? Porque é fácil se deixar levar pela multidão. É fácil gritar Hosana quando tudo parece corresponder às nossas expectativas. É fácil reconhecer Jesus quando ele parece estar alinhado com aquilo que desejamos. Mas, e quando ele não corresponde? E quando o caminho dele não é o que imaginávamos? E quando o reino dele não se constrói da forma que esperávamos? O jumentinho revela algo poderoso. Ele não é apenas um detalhe humilde, ele é um sinal. Um sinal de que o reino de Deus não se impõe, mas se oferece. Não domina, mas transforma. Não oprime, mas liberta de dentro para fora. Enquanto muitos esperam um Deus que resolva tudo externamente, Jesus aponta para uma transformação interna, silenciosa e profunda. E isso incomoda, porque exige mais do que aplausos. Exige conversão. Exige mais do que entusiasmo momentâneo. Exige entrega verdadeira. Naquele domingo, a cidade se encheu de alegria. Mas, poucos dias depois, muitos dos mesmos que gritaram Hosana estariam em silêncio. Ou até mesmo gritando outra coisa. O que mudou? Talvez nada nele. Mas muito na expectativa deles. O problema não estava em Jesus não ser o Messias. O problema estava na forma como o Messias era esperado. E essa realidade atravessa o tempo. E chega até nós. Quantas vezes também criamos uma imagem de Deus baseada nas nossas vontades? Quantas vezes esperamos que Ele resolva nossos problemas do nosso jeito, no nosso tempo? Quantas vezes celebramos quando tudo vai bem, mas nos afastamos quando somos confrontados? O Domingo de Ramos não é apenas uma lembrança de um acontecimento passado. Ele é um espelho, um convite a revisitar nossas próprias expectativas, nossas próprias motivações, nossa própria fé. Porque seguir esse rei exige compreender o seu caminho. E o caminho dele não passa pelo orgulho,
passa pela humildade. Não passa pela imposição, passa pelo serviço. Não passa pela força, passa pela entrega. O verdadeiro triunfo de Jesus não está na entrada em Jerusalém. Está naquilo que ainda virá. Um triunfo que não será celebrado com ramos, mas selado com sacrifício. E aqui está o grande mistério. O rei é glorificado não quando domina, mas quando se entrega. Enquanto a multidão celebra o que vê, Deus realiza algo muito maior, invisível aos olhos apressados. Um plano que não se limita à libertação de um povo, mas que alcança toda a humanidade. E talvez, hoje, a pergunta que fica seja simples, mas profunda. Eu estou seguindo o verdadeiro Cristo, ou a versão que criei dele? Estou disposto a acolher um rei humilde, ou ainda espero um rei que se encaixe nas minhas expectativas? Porque reconhecer Jesus apenas nos momentos de glória é fácil. Difícil é permanecer quando o caminho leva à cruz. Mas é justamente aí que o reino se revela em sua plenitude. Um reino que não termina na entrada triunfal. Um reino que passa pela dor, mas culmina na vida. Um reino que não se constrói com aplausos, mas com amor. E assim, Jerusalém continua em movimento. A multidão se dispersa. Os ramos secam. Os gritos diminuem. Mas algo foi iniciado. Algo que não pode mais ser interrompido. O rei entrou. E, com ele, entrou também um novo jeito de viver, de amar e de compreender o próprio sentido da existência. Hoje, ao contemplar essa cena, não somos apenas espectadores. Somos convidados a fazer parte dela. A decidir como recebemos esse rei. A escolher se apenas o aplaudimos, ou se verdadeiramente o seguimos. Porque o verdadeiro encontro com Cristo não termina em celebração. Ele continua em transformação. E essa caminhada está apenas começando. Amanhã, na segunda-feira da Semana Santa, continuamos juntos nessa jornada. Não percam! E se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com mais pessoas. Vamos caminhar juntos, passo a passo, rumo ao coração desse mistério que transforma vidas.